Oi, pessoal, começando mais um RoicoCast, podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, estou aqui com o Rogério Mancini Rocha, para a gente conversar sobre tendências, sobre tecnologia e o que você pode, de fato, aplicar na sua operação de e-commerce. Um pouquinho aí sobre ele, tá desde 2009 atuando em projetos de e-commerce, já passou aí por empresas muito interessantes, atualmente está na Tectoy como coordenador de e-commerce. Hoje a gente vai conhecer a história dele e ver um pouco do ponto de vista dele sobre aí os erros e os acertos aí no dia a dia do e-commerce. Fala, Rogério, tudo bem? Tudo bom, obrigado aí pelo convite, agradeço aí essa participação e ver o que eu posso agregar aí para vocês nesse bate-papo. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Seja bem-vindo, né? Eu gosto muito de conhecer, né, a história de cada convidado nosso aqui. Cada um tem sua jornada. Uns vieram da área de tecnologia, outros do marketing, vendas. Qual que foi a sua história, Rogério? Como que você começou ali no e-commerce? Comecei no e-commerce... Comecei numa editora, na verdade, né? Comecei nessa editora em 89, entrei na parte que nem era expedição ainda. Aí, na época, eu comecei a me interessar por tecnologias. Perfeito. Né? E nesse diz que não diz, comecei a mexer com parte de infraestrutura, redes, editoração, aí até caí na parte de programação. Nessa parte de programação, era uma assim, bem específica, era algo, na época era em COBOL, mas não era a minha praia ainda. E desde 2009 começou, um pouco antes, começou a parte de vendas pela internet, que começou a gatinhar as vendas pela internet. E a empresa fez uma lojinha virtual. Só que era uma lojinha virtual muito básica. Né? Eu não falava nem que era um e-commerce, era uma lojinha virtual mesmo. Porque não tinha aquela tendência ainda. É aquela linha do vamos ter porque tem precisa, empresa que está tendo, todo mundo fazendo, eu vou abrir meu canal. Mas não tinha nenhuma especialização nisso nem nada. Era uma empresa que já tinha um nome, né? Tinha 80 anos de mercado, já tinha um nome. Falei, bom, vamos colocar um e-commerce, uma lojinha virtual, porque é moda. Legal. E nessa eu vi essa carência. O que eu fiz? Não, eu vou montar um e-commerce mesmo. Né? Onde eu baixei a plataforma Magento, na época, a versão 1.3. Legal. Da plataforma Magento, comecei a estudar e implantei na empresa uma parte nova que seria o e-commerce. Tá? E no primeiro ano faturou 1 milhão, com um investimento baixíssimo na época. Olha. Né? Então, aí sim, quando o pessoal viu que deu resultado, falou, beleza, vamos investir no e-commerce, vamos então. Aí foi na época que montei um setor de e-commerce na empresa, até que aí não tinha. Tá? Mas mesmo assim, na época não tinha parte de Google Ads, não tinha parte de Face, nem nada. Mas mesmo assim, bateu 1 milhão no ano? Empresa, ou ela tinha uma marca forte? A empresa já tinha uma marca forte, né? Então já era conhecida. E aí começamos a fazer parte de cupons de desconto, de cliente VIP, algo que nunca nós não tínhamos feito com outra tecnologia. Começou a interagir mais com os clientes, tá? Então foi isso. Então você tem uma bagagem forte aí de tecnologia, né? Você falou de infra, lembrei que eu comecei também a trabalhar com infraestrutura, redes. Montei muito servidor Linux na época. Nossa. OpenVPN e por aí vai.
Legal. E as coisas mudam muito rápidas, né? Igual você falou, né? Poxa, tinha uma lojinha, você foi, baixou ali um Magento, implementou. Sim. E eu acredito que até hoje essa é uma dúvida de muita gente, né? Quais são as vantagens ou desvantagens Sim. de se atuar como uma plataforma open source, né? Eu vejo que algumas empresas que ela tem ali os seus profissionais dedicados, dá para explorar muito ali os recursos utilizando Magento, por exemplo, né? Sim. E desenvolver muito. Só que ela é um pouco difícil se você não tem alguém para pilotar aquilo, né? Sim, você usar uma plataforma de open source, se você não tem muito braço dentro de casa, ela fica cara. Uhum. Tá? E aí, por isso que eu optei depois por ir para plataformas mais conhecidas como Tray, Links Commerce e tantas outras. Quais são os custos que às vezes o empreendedor deixa de ver, né, quando ele decide ir para uma plataforma open source? Porque vende-se muito de que é muito barato, mas igual você falou, nem sempre. Nem sempre é barato. Nem sempre é barato, porque O que é custoso? é custoso a parte de mão de obra mesmo, tá? Porque você internalizar isso é difícil. E você depois mandar isso para uma agência também que é especializada nessas plataformas de source, aí sim fica pesado. Ainda é difícil de achar até hoje agências que atuam? O pessoal hoje tem bastante gente que atua, mas assim, a parte de integração. Porque você pegar um Magento e montar um e-commerce, não é algo tão difícil, é fácil. O problema são as integrações depois que você tem que fazer. Porque hoje você não vive mais sem integração. Sim. Então você vai sempre depender de terceiros para interagir com o seu ERP, meio de pagamento, você tem que usar plugin de terceiros, parte de hub, de marketplace. Então, tá sempre tudo um pedacinho de cada. Você fica montando uma colcha de retalho, na minha opinião, na época. Tá? Hoje não está mais não tanto assim, mas na época foi esse a minha dor. Né? Então, você instalava um plugin, esse plugin dava problema. Até você achar esse problema, você podia ficar com 2, 3 dias o site fora do ar. Perfeito. Então, hoje, eu sou mais optar por uma plataforma que já me dá o 360, né, do caso, né, onde eu já tenho meio de pagamento, já tenho um hub nela e já tenho uma integração também, white label, com alguns ORPs que são back-office de e-commerce. Que fica mais fácil a sua operação. Para você ter uma ideia, quando eu estava na editora, eu não tinha integração nenhuma com o back-office da minha empresa. Não existia um RP. Aí como que funcionava essa gestão? Era feita de forma separada? Era tudo manual. Poxa vida. Manual. Pegava o pedido, imprimia e mandava o pedido para... Mas você não tinha um estoque atualizado. Né? Então, você podia vender, por exemplo, livros que nem estavam no seu estoque. Isso criava ruptura de estoque, tinha que devolver dinheiro para o cliente... Ou seja, gerava uma dor de cabeça a mais. Né? E o risco de falhas aí acaba enorme, sendo... né? Enorme. Você digita lá um código, que um cara comprou um código A, digita o código B, envia o produto errado para o cliente. Sim. Então, hoje não dá mais para viver sem integrações. Né? Eu tenho comentado muito com a equipe lá na empresa do quanto hoje, quando a gente fala de plataforma, elas estão cada vez mais parecidas, né? Com relação a recursos. Você vai, por exemplo, para você comentou agora do modelo mais voltado ao SaaS, né? Sim. Eu lembro que, pelo menos há uns 8 anos atrás, existia-se algumas diferenças, né? Algumas você tinha uma liberdade maior de trabalhar na interface, no front. Outras você não tinha esse nível de liberdade, era algo mais padronizado. Aí uns tinham integração, outros não. E hoje tá literalmente muito parecido, né? Você pega uma Tray, compara ela com uma loja integrada com uma nuvem shop. Sim, são plataformas de entrada para quem quer começar um e-commerce hoje. E eu digo até assim, né? Hoje, em relação a recursos com base em ferramentas, falando de ferramentas, né? Hoje a gente tem muito mais acesso a muito mais ferramentas do que antes, né? Ou seja, a barreira de entrada ela cai, só que essa questão ela é a primeira fase, né? A tecnologia ela acaba sendo a primeira fase para que você, obviamente, consiga rodar a sua operação.
E na sua visão, o que você tem visto aí? O que tem te chamado a atenção nas tecnologias? O seguinte, eu sempre falo que a plataforma, a escolha da plataforma é algo muito importante, sim. Você tem que ver o crescimento dessa plataforma, se essa plataforma vai te atender, né? Se ela vai seguir o crescimento do seu e-commerce. Mas eu falo também que a plataforma de e-commerce é, bem dizer, a ponta do iceberg. Né? Sim. Você espeta tudo bem na sua plataforma, você espeta lá meio de pagamento, você espeta seus hubs, marketplace, chats, mas o problema depois é o quê? É o pós-venda, né? Depois que esse pedido é feito. Então, o marketing, ele te ajuda a trazer esse cliente, mas se você não tiver um pós-venda e o cliente ter uma má... Assim, entregou o produto errado, ou entregou o produto com defeito, ou entregou o produto... ou não entregou o produto, ou até muito atraso no produto, você já perdeu o cliente. Sim. Né? Então, se você não tiver um pós-venda decente, não adianta nada você ter uma plataforma top, cheia de recurso, e que isso vai te só... O cara não volta mais para o seu site. Né? Então, aí a gente entra num outro ponto que a gente estava conversando aqui, que é formar essa área, né? Esse time. Né? Qual que é essa organização, né, que você considera fundamental pensando em gente? Né? Quais são as pessoas que precisam estar dentro de uma operação de e-commerce para que ele consiga dar escala? Né? É um profissional, talvez, de comunicação, outro de tecnologia, outro de operação. Na sua visão, né? O que você vê que funciona hoje bem? É a parte de gestão de pessoas. Né? Gestão de pessoas. Você ter uma pessoa que realmente ela fazer primeiro o conteúdo do seu produto, então gerar conteúdo do seu produto, engajar o seu cliente, mas ter uma pessoa especialista em logística, o saque entender muito sobre o seu produto também, porque isso gera muito, assim, várias dúvidas. Então isso aí, a parte de logística também, ter uma pessoa que saiba, né, fazer a gestão da entrega dos seus produtos, né, pegar o produto, fazer o picking, o packing corretamente. E, como disse, né, o saque. Então, o saque eficiente, muito eficiente, assim, é muito importante o saque, a pessoa saber realmente. Porque se é um produto, por exemplo, eletrônico, hoje o cara compra, mas gera as dúvidas. Sim. Ou o produto chegou com algum problema, como que ele vai fazer essa troca? Então, o saque tem que estar sempre assim, ativo para esses problemas, né? Porque nem tudo também é uma troca. De repente, é uma má utilização do cliente, ele não sabe operar de jeito o produto e já resolve na hora. Então, é essa parte também. E essa questão de avaliar a necessidade do cliente, ela acaba sendo muito importante, né? No sentido do quê? Igual você falou, tem hora que é uma troca mesmo, Sim. ou tem hora que é algum outro problema que Sim. nem sempre ele consegue resolver sozinho ou através de um FAQ ali, né? Sim, sim. E o que você tem visto, né? Tá fácil ou tá difícil treinar a galera para atender os clientes, né? Para estar na área de atendimento? A parte de atendimento é bem assim, a pessoa tem que ter paciência, porque tem muitos clientes leigos, né, que não sabe utilizar muito bem o produto. E tem que saber explicar realmente. Se for uma troca, tem que dar um atendimento absurdo, porque senão ele vai para o Reclame Aqui e você fica mal pontuado no Reclame Aqui, porque, segundo o cliente, você não deu uma resposta que ele queria ou você não atendeu o cliente corretamente. Então, hoje, tem esses problemas também. Legal. E o campo do marketing, onde ele entra no seu dia a dia, Rogério? Cara, o marketing é bem importante, porque é aquela, eu tenho que impactar o meu cliente. Então, eu tenho que chegar, como nós estamos falando de tecnologias hoje, não basta mais você ter um e-mail marketing com o nome do cliente, ou um SMS com o nome do cliente. Né? O cliente ele quer ser atendido com one-to-one. Então, eu tenho que realmente saber o que o meu cliente gosta, saber por onde ele navega no meu site, ter o histórico dele de compras para, por exemplo, dar conteúdo que ele quer. Dar conteúdo que dá sintonia com ele.
Senão, A relação não acaba na primeira venda, né? não. Ela deve se continuar, Se né? acabar na primeira venda, já era. O meu e-commerce é falho. Porque se o cliente comprar uma vez só, eu não atendi totalmente esse cliente. E essa é uma dor que eu acompanho ao longo dos anos, né? Pelo menos as pessoas que eu tenho contato direto, às vezes, que têm operações há mais de 10 anos, né? Eu comento muito esse ponto de você conseguir se aproximar e manter uma relação com quem você já vendeu, né? Por quê? Houve uma época que era mais, não vou falar fácil, né? Mas você tinha um custo menor para adquirir um cliente via alguma mídia paga, né? Era menos custosa. Hoje o CAC está bem alto. Bem mais alto, né? E eu falo muito isso. Então, para quem estiver ouvindo, né? Tiver aí 10, 15 anos, às vezes, de e-commerce, né? Pô, sempre operei assim, sempre investi em determinados canais. Tenta diversificar ou pensar em formas diferentes de você manter relação com a sua base, né? Por quê? O custo ele é maior hoje em dia, tem mais competidor em vários segmentos, né? E muitas vezes a empresa bate num teto. Por que ela bate? Porque não é tão barato fazer quanto era antes. Não. Aí a gente fala muito de CRM, né? Quando a gente fala de CRM, não só numa questão envolvendo ferramenta, mas pensando em como se relacionar com essa base, né? Hoje, como que é isso na sua visão? Quando a gente pensa em relacionamento com o cliente, seja na Tectoy ou outra operação que você já passou, né? Como você enxerga que a empresa precisa se posicionar, o que ela precisa adotar como estratégia para manter essa base sempre próxima? Sim, é o que eu comentei. É conhecer bem o seu cliente. Então, nós ter os dados do seu cliente no CRM mesmo, né? Ter o histórico dele de compra, saber qual o período que o seu cliente está precisando daquele produto, você oferecer um produto que agregue também para ele. Então, hoje, dados é tudo. Vamos dizer assim, né? Dados é o seu petróleo, como todo mundo fala e todo mundo descreve. E hoje o e-commerce ele tem que utilizar os dados, tanto se você tiver uma operação offline como online também. Então o cliente ele quer ser atingido ambas e assim, ele não está comprando um produto. Mesmo se ele compre de marketplaces, ele está comprando a marca. Então a marca independe de onde ele comprar. Entendeu? A marca tem que atender o cliente. Então, Sim. não importa até se ele comprou de terceiros. Porque, vendi para casas... Exemplo, vendi para um varejista, ele comprou desse varejista, mas ele comprou a marca do produto. Ele sempre vai ficar com essa Ele imagem, né, Rogério, então, ele vai reclamar cabeça. de quem? Ele vai reclamar se der algum problema, vai reclamar da marca. Ele vai vir para resolver o problema. Então, a marca tem que resolver. Então, Eu acho esse ponto fundamental, né? Pensando aí com base no posicionamento das empresas, né? Se ela quer ter uma lembrança positiva, né? Não tem como ela tentar terceirizar o atendimento, né? Total, né? Bom, acho que um outro tópico legal da gente falar são os erros, né? A gente fala muito aí, a gente vê muita propaganda, muita informação na internet colocando o e-commerce lá em cima, né? E isso é legal, incentivar mesmo as pessoas a investirem e botarem o seu projeto para rodar. Só que tem muito erro no meio do caminho que muita gente comete, né? Sim. Na sua carreira aí, o que você viu, né? Quais são os maiores aí, os principais? Os maiores erros, eu sempre falo, a operação é virtual, mas o processo é real, envolve pessoas, né? Então, a minha pior dor de cabeça hoje mesmo é com base também na integração. Você tem que ter, você vem também, você fez lá, montou todo o seu conteúdo, fez o seu marketing, atraiu o cliente. Hoje a jornada do cliente ela pode começar num shopping, numa loja física, ir para o Instagram, procurar no Google e terminar na sua loja ou vice-versa. Começar no online e terminar no offline, né? Hoje você não tem mais um funil pirâmide, quase, na sua jornada de compra. E assim, a maior erro assim, por essas faltas de integrações, é ter ruptura de estoque. Porque você gera para o cliente, gostei desse produto, comprei o produto, paguei o produto, e de repente esse produto não tem mais no seu estoque.
E o cliente, você tem que chegar e entrar em contato com o cliente e falar assim, ó, infelizmente nós temos mais o produto, você quer outro ou você quer o seu dinheiro de volta? E isso gera um impacto muito ruim para o cliente. E se tratando aí que as empresas elas estão em vários canais diferentes, né? Então a gente pega, por exemplo, a gente pode citar um exemplo de uma operação que tem toda a sua centralização de vendas no site, só que hoje a gente tem muita empresa que vende no site, mais 5, 6 marketplaces, né? Sim. Vende diversos canais, né? E eu acho que essa questão da integração ela acaba sendo fundamental, ter esse histórico, Total. né? Para a gente fazer uma boa gestão, né? Total. E hoje, assim, a gente fala da indústria, né? A indústria antes ela não gostava muito de vender direto para o consumidor final, do que eu chamo do D2C hoje, né? Mas hoje não. Hoje, depois da pandemia, o D2C, ou seja, a indústria hoje ela cresceu pra caramba. E ela quer realmente estar em todos os canais. Então é quase que obrigatório pegar ter o SKU dela nos principais marketplaces do mercado e aparecer mais para o cliente. E ter esse cliente também direto, né, com ele, com ela. Eu vejo esse movimento, né? Já comentei aqui em outros episódios. Eu acho que até que é um caminho natural, né? Para a indústria. Né? Então, assim, a gente estava comentando sobre experiência em atuar com e-commerce. Muitas indústrias ainda não têm. E quando elas vão adotar essa estratégia, é totalmente diferente a dinâmica, né? Você precisa vender todo dia, né? Os pedidos eles são mais fracionados, né? Você não vende em grande quantidade. E aí, o movimento comum que eu vejo é algumas marcas realmente investirem em fazer a venda nos marketplaces. Agora, surge um outro desafio que é o seguinte, né? Se eu crio esse caminho de venda ao meu consumidor final, automaticamente eu vou precisar fazer uma boa gestão dos meus parceiros, né? Para não causar um atrito, né? Tem algumas situações que você vivencia ou como administrar isso, né? É através de alguma exclusividade que só o parceiro vende ou só você vende, né? É uma estratégia de preço também para que ele consiga vender bem? Enfim, como administrar essa situação? Eu falo isso sobre os conflitos de canais, né? Tem determinados... Se a empresa tem muito SKU, tem determinado SKU que ela não quer, ou assim, não é que ela não quer, ela não vai vender direto para o cliente porque vai prejudicar a venda no varejo em si, com outros canais. Então, ela evita, pega uma curva BC, não a curva A, mas a BC, e coloca isso nos marketplaces. Aí sim, ela começa a aumentar o seu leque nos marketplaces de visibilidade. Tá? E deixar os produtos com mais rotatividade com os grandes varejistas. Perfeito. Tá? E hoje tem muita empresa também, tem muita indústria que está querendo assim, virar um marketplace. Né? Com as novas tecnologias, hoje com as plataformas atuais, você consegue ser um marketplace que a gente chama de tem o marketplace out, que você faz a venda dentro de um marketplace, e o in, que você vira um marketplace. Então, hoje, em 60 dias, você consegue virar um marketplace e um marketplace de nicho. Legal. Onde você consegue pegar produtos e agregar os produtos que você já tem. Legal. Então, aí essa mecânica, que interessante, né? Mas aí nessa mecânica o jogo ele muda, né? No caso, você sobe, você se transforma no marketplace e agora a tua demanda é captar seller. Sim. É essa parte interessante. Você pega produtos, se eu tenho poucos SKUs no caso, tá? Eu consigo agregar produtos de nicho. Então, se eu trabalho com microfones ou alguns eletrônicos, eu pego produtos que agregam ao meu produto. Eu não vou vender outros tipos de produto, não vou vender lençol, não vou vender camiseta, não. Eu quero produtos que agregam ao meu. Isso aumenta o quê? Palavras-chave para direcionar para o meu site. Com isso eu consigo fazer até um estudo de mercado, ver qual produto está performando melhor, de repente eu posso até começar a produzir esse produto. Né? Então, isso aí é interessante para a indústria também. Legal. Essa questão de você ter esses dados, né, na amostra, eu acho que ajuda estrategicamente na produção, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, a grande vantagem que a indústria tem em utilizar o digital como um canal de venda, além de canal de comunicação em si, é você, obviamente, conseguir gerar relatórios para que ajude você a inovar,
né? Ou produzir algo novo, algo diferente, né? Eu acho que esse é um ponto de vista muito legal que as indústrias podem, obviamente, tem se atentar. indústria, para você ter uma ideia, que eu já até sondei, elas nem venderem o produto delas totalmente no site. Elas vendem para os varejistas e convidam os varejistas a venderem através do site. Aí você pode economizar no seu centro logístico, você não precisa ter um centro logístico. Ou seja, o varejista vai comprar mais de você, vai querer vender através do seu canal. Isso vai criando uma rotatividade também no seu SKU. E você investe menos. Você, eu falei, não vai ter logística, você não vai ter... Não é você que está entregando o produto, é o seu cliente, o varejista que comprou de você. Talvez o maior gasto nessa estrutura seria o quê? Trazer tráfego para esse site? Sim, tráfego. Porque aí você fica responsável por atrair o cliente. Atrair o cliente, né? E eu ajudo o meu varejista a vender o meu produto também. Perfeito. Faz sentido, é uma ideia interessante, né? Hoje a gente vê muito, né, também, né, essas questões de seja profissional ou as empresas, né, trazendo muita novidade sobre tráfego, né? A gente sabe que todo e-commerce que vende, ele só vende porque ele tem tráfego. Se não tiver movimento, ele não gera transação. No seu ponto de vista, quais foram as mudanças ao longo dos anos, né, que você tem visto? Seja com relação ao Google, ao Facebook ou alguma outra mídia que começou a fazer parte do ecossistema, né? Incluindo os próprios influenciadores que acabam sendo uma fonte de tráfego e venda também hoje em dia, né? Como que foi para você acompanhar essa evolução também ao longo do tempo? O que você viu de mais interessante, né? O que tem funcionado hoje na sua visão? Hoje, pelo menos na minha operação atual, o que funciona mesmo é a parte do Google. Então, hoje o Google ele melhorou bem a parte com o intuito da inteligência artificial nos anúncios. Com a PMax, né? Inclusive. PMax, né? E outras que estão vindo aí com o Google, da última vez que eu tive uma palestra com eles. Eles estão mais preparados para o e-commerce hoje, mais preparado para fazer anúncios voltados para o cliente, tá? Então o Google hoje é essencial, assim, campanhas, né? Mas você tem que se preocupar muito com o e-mail, que hoje muita gente não se preocupa, mas a parte de SEO. Então você usar bastante o SEO na sua descrição de produto, na sua página de categoria. Isso aí, a longo prazo, vai te dar um retorno bem legal no site. Principalmente se tratando, né, desse avanço do custo da mídia em si, né? Sim. Eu acho que investir em SEO acaba sendo muito importante para quem tem um e-commerce. Sim, você com a navegação, com a busca orgânica, você ter resultado é bem interessante. Legal. Tá? Você comentou da Google, a gente teve uma visita, né, no mês passado também para discutir um projeto. E eu acho muito interessante como realmente o segmento de e-commerce é muito importante para a Google. Então, sim. E eu não falo só dos grandes players, né? Até tecnologicamente falando, né? Se você pegar uma mídia digital, se você pegar ali para fazer uma análise no Google Analytics, né? Toda a estrutura ela é muito bem pensada, a estrutura da tecnologia é muito bem pensada para uma operação de e-commerce. Embora empresas de serviços podem usar o Google, óbvio, né? Como qualquer outra empresa, serviço, B2B, SaaS, enfim. Só que eu acho incrível como que as soluções, né, as tecnologias para e-commerce, elas vêm crescendo ao longo do tempo. Você acompanha aquele Escape Report? Eu não sei se você viu no último evento da E-Commerce Brasil, ou não sei se foi da E-Commerce Brasil ou da VTEX Day. A Pipeline ela desenvolve, né, um report das empresas no ecossistema do e-commerce. Então você tem ali um universo, né, rodeado de empresas de integração, de ERP, agências, plataformas. E cara, é um negócio incrível, assim, é muita solução, né, que existe para o mercado de e-commerce. Eu costumo dizer que eu acho o ecossistema, embora esteja em evolução, né, contínua, eu acho o ecossistema de soluções para o e-commerce um ecossistema incrível. Tem segmentos que não têm um ecossistema dessa forma, mesmo no digital, né? Então, eu tenho visto muito esse crescimento de empresas, né, fornecendo soluções aí para o e-commerce.
cresceu muito depois também, depois dessa parte da inteligência artificial, o que cresceu de produtos voltados para e-commerce também, para alavancar. Tem alguma que você já testou, acha interessante? Cara, Como o dica, que eu assim, pro utilizo pessoal? mesmo o que eu utilizo bastante é o ChatGPT? ChatGPT e o Gemini para gerar conteúdo Legal. descritivos, né? Mas tem uma empresa que fez um cadastra.ai também, que é cadastra.ai, né? No caso, que você digita lá o EAN do seu produto e ele gera já o descritivo do seu produto e já cadastra na plataforma. É Olha. bem interessante. Isso aí, nossa, isso aí é assim... Economiza muito tempo. muito tempo, cara. Porque hoje você fazer um descritivo diferenciado para o seu, produto... Mas já pensando também em técnicas de SEO, por exemplo, ela já compila? SEO, tudo. Ela cria o descritivo para você. Você só faz dá uma geral, mas já está integrada na sua plataforma. Poxa, que legal. É cadastra.ai. Cadastra.ai, AI, né? AI. Pô, fica a dica, bem pessoal. Legal, muito bom. Já tem, se eu não me engano, a 3 já está integrado com eles, no plano básico. E você falou também do ChatGPT, né? Uhum. Como que é a utilização dele para você? Porque para a gente que está ali na performance, a gente usa também, né? Uhum. Às vezes a gente quer sugestão, né? De pauta, de uma headline ou sugestão. Ou pegar a nossa ideia e avaliar, né? Você critique, né? Ou me traga sugestões sobre essa ideia que a gente está tendo para uma campanha, o que for. Mas para você que está numa operação de e-commerce, ela acaba sendo útil em quais etapas? Bom, o ChatGPT eu usei muito realmente para criar anúncios. E criar o descritivo também, palavras-chave, melhorias de SEO, tá? E até algumas vezes até gerando alguns HTMLs para mim para poder implantar para fazer uma landing page, por exemplo. E faz incrivelmente bem, né? E hoje também para fazer análise de dados, né? Hoje a versão do ChatGPT 4.0, você consegue importar uma planilha para dentro dele e pedir para ele fazer a análise de alguns pontos, de alguns KPIs que você consegue te ajudar nisso também. Então, ela te dá o resumo do que você fosse fazer uma planilha, ela te dá um resumo melhor dos seus dados, né? Você acha que com o avanço dessas tecnologias vai haver algum momento que de fato a gente não vai mais programar? Quando eu falo não programar, é ir lá mesmo, a linha de código, enfim. Você acha que elas conseguem chegar num ponto onde o que ela vai precisar do Rogério é que ele diga o que ele quer? Vai ser basicamente nessa parte. Eu acho que você vai descrever o que você necessita e a inteligência artificial vai criar o código para você. Eu fiz essa pergunta porque eu ouvi isso em um podcast também de negócio e eu achei muito interessante a reflexão, né? Por quê? Para quem é de tecnologia, eu lembro daquela questão dos níveis, né? Linguagem de alto nível, linguagem de baixo nível. Então, quanto mais baixo, mais próximo da máquina. De máquina você faz. E vai se criando camadas até chegar num ponto que ela fica mais humana, né? E assim, isso vai evoluindo muito ao longo do tempo, né? Então eu vejo que talvez, né, programar no futuro seja você ter uma boa lógica aqui do que você quer. Sim, você explicar. E você conseguir explicar bem para ela, né? Hoje o erro hoje o pessoal erra muito por causa disso. Ele não sabe conversar com a inteligência artificial. Perfeito. Né? Então você tem que explicar, ela está aprendendo. Então quanto mais você detalhar, é que nem quando você pede para uma inteligência artificial gerar uma imagem para você. E eu não sou especialista em desenho, nem em pintura, nem nada. Mas eu pego um cara que é fotógrafo, que tem aquela noção de enquadramento, enfim, ele sabe criar. Então ele vai pedir para ela, cria uma imagem assim, com imagem com tal, posicionamento. Com posicionamento, com reflexo e tal. Ele vai criar algo bem diferente do que eu criaria, né? Então é isso. Quanto mais você detalhar para a inteligência artificial o que você quer, mais resultados ela vai trazer para você. Sim, eu concordo com isso também, né? É igual a gente falou de programação, mas serve para várias outras áreas, né? Sim. Inclusive, eu já fiz análise financeira, né? Pegamos ali a DRE, né? E analisamos alguns pontos. Lógico que você vai falar, pô, analisar o DRE, você vai vendo linha a linha. Sim, mas às vezes você quer uma
visão, uma sugestão Sim. da tecnologia para ver, né, o que ela pode sugerir para você priorizar ou não, enfim. Só que você precisa detalhar para ela o que é cada linha, né? Ou até mesmo o porquê que você está investindo naquilo, né? Para ela não ler simplesmente como um custo, né? Sim. Você tem que explicar. Aí é o que eu falo. Também, um DRE para e-commerce hoje também faz todo sentido, principalmente para quem está começando, tá? Uhum. O ideal é você ter aquele DRE bem detalhado para saber se a sua operação está saudável ou não. Perfeito. Tá? Inclusive trazer também os custos que você tem com o marketplace, com anúncios do marketplace que são um pouco mais caros, né? As taxas do marketplace cada vez estão aumentando mais, porque tem muita gente vendendo no marketplace cada vez mais, então as taxas realmente estão aumentando as taxas. Então trazer tudo isso para o seu DRE eu vejo, pelo menos nas entrevistas que eu vou ouvindo de notícias, o quanto que os marketplaces também estão crescendo sua receita através de publicidade. Sim. Né? Então a gente tem ali o comissionamento da venda do produto, só que tem muita tecnologia de publicidade interna hoje, né? Não hoje, né? Tá um bom tempo aí, mas alguns mais tempo que outros, né? Eu queria muito trazer dado aqui. Eu estava vendo sobre a Amazon, inclusive, sobre esse assunto, né? O quanto que ela gerou de receita através de publicidade mesmo, via Amazon Ads, por exemplo. Então, é um ecossistema incrível. Lógico que para quem está na ponta ali gerindo uma operação de e-commerce é definir o que faz sentido ou não, né? Conecta com a questão da DRE de você analisar o negócio, entender o que faz sentido, onde estão suas maiores despesas, o que você pode otimizar ou não. Mas no final das contas, para mim a tecnologia ela vem como agregar, né? Ela vem para agregar ali como um meio, né, para a gente, né? E uma outra na operação do e-commerce em si também, algo principalmente para o pessoal do seu time financeiro, você tem uma boa ferramenta para fazer conciliação. Perfeito. Conciliação com o marketplace também, tá? Porque hoje você não adianta. Você recomenda alguma, Rogério? Tem que a você Concilia legal? que eu utilizo a Concilia, ela é muito boa. Para ver se o repasse está sendo correto dos marketplaces, que é muito. Tem marketplace que é muito confuso o dashboard. Certo. E para um profissional da parte financeira que não está acostumado com varejo, ou não está acostumado com essa parte de vendas em marketplace, ela está acostumada só que vendeu X no site, cartão de crédito, bateu aqui, eu estou conseguindo, mas o marketplace é diferente. Certo. Né? Então, isso aí ajuda muito a parte financeira. É grande a diferença, às vezes, que ocorre de repasse? Tem diferença, acontece já. Porque aí, se a gente for pensar numa grande escala, né? É um cuidado que o financeiro muito, ali tem que tomar. Tem repasse que, por algum motivo, o cliente não recebeu o produto, o marketplace não te informou e ele não te repassou. Putz, ou o cliente abriu uma reclamação, você não finalizou essa reclamação, o marketplace deu e falou, bom, então o cliente não recebeu o produto. Né? E você ficou com prejuízo. Na verdade, o cliente recebeu o produto. Eu acho que é um ponto de atenção que a gente tem que ter ali, né? Poxa, e ainda bem que você recomendou uma ferramenta aí. Tem que ter essas ferramentas. Pessoal que está ouvindo. Dependendo do seu número de SKU e as vendas que você tem, fazer um serviço manual não arriscado. É meio arriscado, sim. Então, um recadinho aqui rapidinho. Pessoal, nós estamos aí divulgando constantemente um playbook para você que está na gestão do e-commerce, que está pensando em otimizar e gerar mais resultado. Esse playbook a nossa equipe de marketing desenvolveu com as melhores táticas para que você consiga aplicar na sua operação de e-commerce. Então, ele é gratuito. Se você estiver vendo aqui no YouTube, tem o QR Code, baixa, aplica na sua operação aí, que o nosso objetivo é fazer com que você gere resultado, tá bom? Só um recadinho, né? Não posso esquecer, né? O último tema aqui que é importante é o quão relevante é também os eventos do nosso setor, né? O que você tem visto, né, Rogério? E-commerce Brasil, VTEX Day e outras que fazem parte, né? Você tem participado? O que você tem visto de interessante nessas feiras, né? VTEX Day, eu já fui em 3 feiras da VTEX Day, 3 eventos. Tem um conteúdo muito bom, porque não se fala só da plataforma VTEX, mas ele engloba um e-commerce como um todo, né? Tá? Então, tem várias estratégias que você pega. Claro, eles puxam um pouco para a plataforma, que eles mostram também todos os recursos que a plataforma
tem hoje para acompanhar o seu e-commerce, né? E a E-commerce Brasil, nossa, eu fui em todos. Cresceu muito, né? Cresceu bastante e vale a pena, né? Vale a pena para nível de network, conteúdo também, eles capricham no conteúdo. Não, infelizmente, se for uma pessoa só do time é ruim, porque não dá para você absorver tudo. Não, você vai nos stands com o pessoal, vai fazer reunião. Então, mas assim, é algo que tem que estar aqui na agenda do profissional de e-commerce participar desses eventos. Legal. Eu acho bastante relevante também, né? Eu vi ali, a gente participou antes da pandemia, né? Depois retomamos também como patrocinador ali, tivemos stand. E é legal você ver o quanto que ele vai crescendo, né? Em relação a público mesmo, a empresas. Sim. Cada ano que você vai, você vê uma empresa criando algo diferente para agregar, né? Sim, vários. Esse ano de 2023, né, que passou, eu vi muita empresa, principalmente os marketplaces, né, também trabalhando muito forte suas tecnologias de mídia, né? Muita empresa de CRM também, bastante startup também com soluções novas, né? Alguns mais focados ali na parte logística também. Sim. Então eu super recomendo aí para o pessoal participar. Nesse último evento, não sei se você acompanhou, mas muitas indústrias dando palestras da sua operação de e-commerce. Verdade, é verdade. As indústrias cresceram muito no e-commerce depois da pandemia. Então é um nicho também bem interessante. Hoje, se especializar no D2C também é interessante, tá? Com certeza, né? Tem os eventos específicos, né, do e-commerce Brasil. Acho que hoje, se eu não me engano, é de alimentos e bebidas. Sim. Está rolando hoje. Né? Tem um sócio nosso que foi lá, está presente também. Rogério, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso EP. Eu gosto muito de comentar, né, que cada pessoa que passa aqui, né, tem sua história, deixa a sua mensagem. E o objetivo desse projeto é fazer com que as pessoas que estão nas operações, elas levem o conteúdo e isso ajude mais profissionais e empreendedores que estão ali no dia a dia investindo no negócio, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final, seja uma dica, né, ou um recado para a galera que está nos ouvindo. E também como que eles podem se conectar com você, se é via LinkedIn ou qualquer outro canal também. Tá. Bom, o e-commerce é aquela, né? Muito dinâmico. Todo dia tem o que você falou, tem plataforma nova, tem ferramentas novas. Uma coisa que deu muito certo para mim também foi parte de vídeo. Então, hoje no site tem lá vídeos que você consegue deixar na home da página, da home do seu site, como se fosse um status do WhatsApp. E é fácil de integrar. E isso gerou uma retenção muito grande de clientes. Que legal. Porque eles costumam assistir o vídeo de uma explicação ou de a pessoa abrindo o produto, que eu esqueci o termo. Review? Não é um review, é open box. Ah, sim. Né? De mostrar um pouco da aplicação. Mostrar o produto funcionando, pegar esse produto e utilizando o produto. Então, isso aí teve uma retenção absurda no site. Legal. É como se fosse uma live commerce, mas fechada, né? Não em tempo real. E live commerce também hoje é bem interessante. Então, hoje o vídeo é fundamental para o e-commerce. Tá? Legal. E como o pessoal pode se conectar contigo? LinkedIn? Através do meu LinkedIn. É mais fácil. Qual que é o LinkedIn? Procura por rogério.mancini.rocha que vai encontrar. Boa. Okay. Boa, Rogério. Depois qualquer coisa eu coloco no link, né? Eu coloco meu LinkedIn. Fechou. Obrigado por ter participado com a gente. Foi um prazer. Para você que acompanhou esse episódio no YouTube, deixa teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que toda semana a gente traz convidados muito feras para conversar com a gente aqui sobre e-commerce. Se você tiver uma plataforma de áudio também, fique ligado que sempre a gente vai trazer aqui conteúdo novo para vocês. Pessoal, eu desejo muito sucesso sempre, um grande abraço e boas vendas.